Então, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar a vocês um pouco da minha experiência, né? Como foi a minha experiência trabalhando como dev e como eu consegui essa vaga, né? Foi o primeiro emprego que eu consegui aqui em Portugal. Como eu consegui essa vaga mesmo não tendo nenhuma experiência. Como eu falei a vocês, eu vim para Portugal em 2023 com o propósito de me tornar um desenvolvedor, né? Chegar aqui, estudar, né? Ficar mais focado, já que no Brasil tinha muitas coisas que tiravam meu foco. Lógico que também isso não é desculpa, né? Mas eu pensei em ir para outro país, começar do zero, focar totalmente nessa área, ver se eu consigo alguma oportunidade com alguma empresa para começar, né, como júnior, ou até como estagiário, alguma coisa do tipo. Realmente eu estava disposto nisso. E uma das primeiras entrevistas que eu fiz aqui, né, que foi a primeira empresa que eu entrei, né, eu acho que foi mais ou menos a sexta entrevista, né, aqui é um mercado muito forte de TI, então você vai sempre receber e-mails com contatos, né, para você fazer entrevistas, tanto pelo LinkedIn como também pelo NetEmpregos. NetEmpregos também é muito forte para você conseguir empregos. E essa eu consegui pelo NetEmpregos. Eu estava sempre procurando vaga para suporte, vaga para programador, e eu estava enviando currículo para tudo. Até que, né, eu fui para a entrevista dessa empresa, eu fiz uma primeira entrevista online, onde eles acham que faziam a primeira triagem, e a segunda foi presencial. Com, no caso, o chefe do setor, né, que estava na época lá, ele era meio que chefe do setor de TI. E eu fui fazer essa entrevista, eles perguntaram minha trajetória, eu contei, e no final da entrevista eles perguntaram qual era o meu propósito na empresa, e eu falei, eu vim para Portugal com o propósito de me tornar programador. Eu sempre fui muito bom em desenvolver durante a faculdade, inclusive meu TCC foi todo feito em Java, e eu também desenvolvi em C++, né, e aqui eles chamam C++, e é isso, eu sempre fiquei em suporte, porque eu nunca tive a oportunidade, e de trabalhar como desenvolvedor, e a pessoa às vezes acaba se acomodando. E ele disse, tá, Marton, então você vai trabalhar meio período como suporte e o outro meio período a nossa programadora Sandra, né, que ela era quem era responsável por todos os programadores. Além dela tinha mais dois, né, tinha um que ficava em Lisboa, que no caso eu tô no Porto, e outro também que estava lá, que depois de uns meses ele saiu, ele estava só ajudando nas atualizações, né, no programa da empresa e tudo mais. E a Sandra vai te dar formação e vai te ajudar, e você ajuda no suporte e na programação com a Sandra, ela vai ficar dando formação. Eu achei perfeito, minha gente, obrigado. E quando eu vim pra cá, eu não trouxe meu computador, eu disse, não, quando chegar em Portugal eu vou comprar outro. Mas como eu era recém-chegado, eu disse, não vou fazer essa dívida agora. E a empresa foi super compreensiva, me emprestava um portátil, aqui eles chamam mais portátil, né? Me emprestava um notebook para eu ficar estudando no fim de semana, então todo fim de semana eu pegava um notebook da empresa e ficava em casa estudando algumas atividades que a Sandra me passava, né? No caso, a empresa ela programava em C#, que eu nunca tinha desenvolvido, mas que a gente sabe que acaba a sintaxe, algumas coisas a gente consegue usar, né? Tem algumas coisas que era diferente, mas não foi difícil para mim. E a Sandra começou a me passar atividades, começou a me mostrar como funcionava o desenvolvimento, como eles faziam, né? Fiz uma conta no GitHub para a gente também conseguir colocar lá os problemas e tudo mais. A gente sempre recebia nos e-mails os bugzinhos e a gente ia fazendo. Até que ela me passou 3 atividades e eu fiquei, meu Deus, será que eu vou conseguir concluir? E ela sempre deixou aberto para eu, quando eu tiver dúvida alguma coisa, e né, perguntar a ela. E eu consegui realizar essas 3 atividades, né, no tempo que eu tinha para programar na empresa. E nos finais de semana já era tão cansativo, porque eu morava muito longe do Porto. Pra vocês terem noção, eu levava cerca de 2 horas para ir e voltar para casa. Então, tipo, era muito cansativo. Então, às vezes, o fim de semana eu tirava mais para um descanso. E não conseguia estudar tanto. Eu deixava para estudar mais no trabalho. E foi ficando legal, sabe? Além de ter eu de suporte, tinha outro menino de suporte, que eu também já tava ouvindo os boatos que ele sai da empresa. E foi isso, né? Eu ficava no suporte e eu ficava também desenvolvendo, e eu entrei em novembro, dezembro e janeiro foi bem legal, eu conseguia conciliar e tudo mais. Mas quando foi em fevereiro, o menino saiu, né? E ficou apenas eu. E acabou que eu fui ficando muito sobrecarregado em suporte e eu já não tinha mais tempo para desenvolver, né? Onde eu estava trabalhando, era uma empresa onde eles fazem cursos, e além de eu dar suporte presencial, né, aos funcionários da empresa presencial, eu também dava esse apoio de suporte para Lisboa, porque o desenvolvedor que estava em Lisboa, ele não gostava muito de fazer suporte, então acabava sendo eu também. E também para alguns formadores, né, e para alguns alunos. E acabou que eu ficava muito em aulas, eu tinha que ficar em aulas para se os alunos precisassem, e eu não tinha mais tempo para desenvolver. E chegou um momento em que eu fui cobrado
por algumas atividades, sendo que, gente, eu não podia fazer porque eu não poderia eu não poderia, enquanto eu estivesse na aula, né, observando o que estava acontecendo, e se alguém precisasse de ajuda, eu não podia fazer outras coisas, entendeu? Não tinha como. E eu fui bem sincero, eu disse, gente, tá muito sobrecarregado para mim. Não tem como vocês me cobrarem, né, as atividades de desenvolvimento e ajudar a desenvolvedora, se vocês estão me deixando muito só para suporte, não contrato outra pessoa para me ajudar. Tinha dias que eu fazia várias horas extras, nunca também recebi por essas horas extras, né, que eu fiz. E chegou um momento que eu disse que eu vou procurar outro emprego, porque aqui eu não vou conseguir sair do lugar. Eu vi que eles não iam contratar ninguém para suporte, eu ia ficar nessa, não ia conseguir progredir, provavelmente por eu estar mais como suporte, eles poderiam contratar outra pessoa, né, para ajudar a programar, e eu ia ficar no suporte, já que eu conseguia resolver os problemas e ser mais desenrolado nisso, né, mas coisa que eu acho totalmente errada, porque se eu estava dando certo como desenvolvedor, e eu sabia as coisas de suporte, era muito mais fácil e prático para eles contratar alguém de suporte, onde eu poderia dar formação e também ajudar, do que outro programador, né. E eu recebi uma proposta para trabalhar, né, para uma empresa onde eu ia prestar serviço para o Ministério da Saúde daqui. E eu disse, quer saber, eu vou arriscar, porque eu vi que as coisas não estavam melhorando. E quando eu avisei, né, eles ficaram meio assim, porque me deram a oportunidade, mas eu vi que eu não ia ter nenhum crescimento e eu busquei o que era melhor para mim. Busquei o que era melhor para mim, é tanto que nessa outra empresa que eu fui, eu tinha tempo para estudar desenvolvimento e tipo, eu passava muito tempo estudando desenvolvimento. Lá não tinha como eu ir para desenvolvimento, né? Lá eu fui para ajudar na parte mais de redes e tudo mais, mas eu vi que ali eu ia trabalhar menos, era mais perto de casa, entendeu? E eu ia ter mais tempo de descanso, e até lá na empresa mesmo eu conseguia tirar um tempinho para estudar enquanto eu estivesse sem fazer algumas coisas. E eu fui para essa empresa, e uma semana antes de eu sair da empresa antiga, eles contrataram duas pessoas, minha gente, que iam se dividir entre suporte e desenvolvimento, né? Pelo que eu vi, eles estão lá até hoje, mas tá acontecendo com eles o mesmo que aconteceu comigo, né? Eles estão começando a ficar sobrecarregados, mas... E também, né, a pessoa que estava lá, né, que era muito boa, que foi quem, tipo, realmente me ajudou e dizia, Arthur, é assim, assim, assim. Eu acho que se toda pessoa que gosta de programação, mas que nunca teve a oportunidade, e pegar uma pessoa que realmente lhe ajuda, entendeu? Não que ela vai deixar de fazer as coisas dela, mas que, tipo, tá ali pra tirar dúvida e, tipo, realmente lhe ajudar com paciência e com calma, você consegue. Então foi isso o que eu aprendi muito com ela, entendeu? Porque a calma dela e a forma dela me ensinar me fez abrir minha mente para conseguir desenvolver em qualquer empresa. Então foi isso que aconteceu, os meninos ficaram lá, eu dei formação para os meninos, também eram brasileiros, os dois que entraram no meu lugar. Que, né, no caso, eu nem sei mais se eles ainda estão lá, porque faz mais de 2 meses que eu mantive contato com eles. Mas foi isso, minha gente. Eu realmente consegui essa vaga, né? Estava desenvolvendo sem ter experiência em nada, mas acabou que eu decidi sair por um bem maior, por um futuro melhor que eu acho que eu poderia ter em outro local, entendeu? E também depois eu fui ver que lá a faixa salarial do pessoal, tipo, nunca crescia, então, tipo, não existe isso. Então, certeza que a desenvolvedora que estava lá, se ela fosse para qualquer outro lugar, ela ia ganhar o dobro do que ela ganhava. E fico feliz dela ter saído, ter conseguido algo melhor, porque a gente quer isso, né? A gente quer estar numa empresa onde a gente cresça e onde a gente seja reconhecido também. E, né, como eu já tinha falado no outro vídeo, eu acabei passando um período no Brasil e aqui estou de novo nessa saga, né, para me tornar desenvolvedor. E é isso. E foi essa a minha experiência, né, como desenvolvedor. Ainda estou na luta, estou estudando, porque durante esse período que eu fui para o Brasil e durante esse ano que eu voltei para cá, né, que eu estou trabalhando agora como administrador de sistemas, aconteceram muitas coisas, o que fez esse sonho adiar, mas que eu não desisti ainda. E como eu falei, né, ainda estou continuando estudando e vou começar também a gravar mais vídeos estudando e mostrando como é que está meu progresso. Esse aqui foi mais um desabafo mesmo, e para mostrar para vocês que muitas vezes a gente sendo sincero e mostrando às empresas o que a gente quer, né, com propriedade, igual eu falei, eu quero ser desenvolvedor dessa empresa, eles acabaram dando essa oportunidade. Pode ser que tenha sido uma sorte muito grande minha, como não. Mas eu também fiz uma entrevista para uma empresa, né, que eu iria trabalhar na França, e eles também disseram, não, Arthur, tudo bem, a gente tem uma programadora que ela é muito boa com iniciantes, mas eu não fui porque eu reprovei no inglês. Ela disse, mas ela não fala português, Arthur, agora a gente vai para a entrevista em inglês. Eu disse, ok, fui para a entrevista em inglês, mesmo sabendo que eu não ia conseguir, minha gente, porque eu tenho inglês muito bom para leitura, mas para conversação, não. Então eu também estou estudando muito inglês, porque seria outra oportunidade também que eu iria ter e acabei perdendo. E é isso muitas vezes que eu penso se está fazendo sentido ainda estar aqui em Portugal.
com além de trabalhar, toda a pressão que tem a imigração, né? Eu tenho que cuidar da casa, arrumar, fazer minhas refeições, fazer minhas comidas, porque eu gosto de fazer minha comida, eu não gosto muito de comer fora, eu tenho um paladar infantil. Então eu estou muito pensando em voltar para o Brasil, onde eu tenho um suporte maior e onde eu poderia focar mais nos meus estudos. Mas é isso, vamos nos próximos capítulos, vocês vão entender melhor e vão saber qual vai ser a minha futura decisão e como é que também está meu progresso em programação. Até a próxima.